Fala galera, tudo beleza, gente? Hoje eu vou ensinar para vocês propriedades periódicas. Olha, tem muitos alunos que me falam, professor, você diz que todos os conteúdos são fáceis de química. Porque quando eu vou dar aula de estequiometria, eu falo, gente, estequiometria é fácil. Aí quando eu vou dar aula de reações orgânicas, eu falo, gente, reações orgânicas é fácil. E aí, quando eu digo isso aos alunos, eles falam, ah, professor, mas você diz que tudo é fácil. Olha, propriedades periódicas eu acredito que seja um conteúdo complicado. Não porque é difícil para o aluno entender o conteúdo, mas porque muitas vezes ele depois demora de conseguir replicar aquilo ali. Porque às vezes o aluno, gente, está com alguns vícios de tentar tomar alguns atalhos. E nesse assunto, esses atalhos muitas vezes custam caro. Galerinha, eu gosto de dar macete para os alunos, tá? Eu gosto de fazer musiquinhas, vocês já viram eu fazendo algumas musiquinhas aqui, né? Eu gosto de fazer associações com palavras, aquelas técnicas assim, né? Mas assim, ó, você precisa se garantir no conceito. Química tem que fazer sentido. O macete, galerinha, ele vai ajudar você depois que o assunto você já entendeu todo e que você apenas quer criar uma forma de lembrar mais facilmente. Mas o macete pelo macete não leva ninguém a lugar nenhum. Então tenha muita atenção nisso que eu vou falar para vocês hoje, tá bom? Porque eu vou te falar que absolutamente tudo que você precisa saber para entender propriedades periódicas. E aqui vai ser um pouco contraditório, galerinha, porque todas essas propriedades aqui que eu vou comentar na aula de hoje estão baseadas em um único princípio, que é um princípio, inclusive, muito simples. Não é um princípio difícil. E, galerinha, esse princípio, se você entender ele muito bem, isso vai ser a base para você entender outros conteúdos da química. Isso vai te ajudar também a entender aulas lá na frente de termoquímica ou de mudança de estado físico. Tem coisa, gente, que se virar a chave aqui, o você do futuro vai te agradecer. O você do futuro vai olhar para trás e dizer assim, ó, obrigado eu do passado, eu estou aqui graças a você. Sabe quando você faz aquilo que deveria fazer e no futuro você agradece a si mesmo por aquilo? Pois é, agora às vezes a gente procrastina um pouquinho, né? E o você do futuro fala, pô, velho, você me sacaneou em eu do passado. Pois é, hoje você vai dar aqui um presentão para o seu eu do futuro. Você vai aqui fechar uma base muito boa que vai te ajudar demais, galerinha, a entender outros conteúdos também ao longo aí da química. Galerinha, já vou dizendo pra você, tá? Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve nesse momento, deixa seu like, comenta aqui no vídeo dizendo se você gostou ou se você quer mais outro tipo de conteúdo, pode pedir, tá bom? E já compartilha esse vídeo com a sua galera, que ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Galerinha, vamos que vamos, tá? Propriedades periódicas, prof, você falou que tá baseado num princípio só? Que princípio é esse, prof? Que todas as propriedades estão ao redor desse único princípio. Galerinha, eu estou falando sobre a medida da atração, olha só, atração núcleo, vou botar assim, ó, NU, núcleo elétron. Galerinha, você já sabe, né, que nosso átomo tem um núcleo, onde ficam prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo ficam os elétrons. Inclusive, se você ainda não sabe disso, eu tenho uma aula aqui sobre modelos atômicos, tá? Vou deixar o card aqui em algum lugar, se eu lembrar de fazer isso, na verdade, porque às vezes eu esqueço. Mas é uma aula sobre modelos atômicos e tudo que você tem que saber sobre modelos atômicos para o Enem, beleza? E então, gente, você sabe que tem núcleo e tem elétron. Núcleo positivo e elétron negativo. Então, esse elétron que está ao redor desse núcleo, ele é atraído, tá? Existe uma força de atração porque são cargas com sinais opostos. Galerinha, essa força de atração vai ser medida por uma lei física que você já conhece, tá bom? Você vai analisar isso pela lei de Coulomb, ok? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que a força de atração vai ser igual a uma constante vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Ai, prof, vai ter conta agora da química? Não, gente, fica de boa, tá? Isso aí deixa para os nossos parceiros aí da física, né? Que ele sabe disso aqui muito melhor do que eu. Mas o ponto, galerinha, é que a força de atração, essa força eletrostática, ela... Só para você saber, tá? Isso aqui eu nunca usei na vida, tá bom? Mas eu quero te mostrar o seguinte. A força de atração, ela é proporcional às cargas. Uma partícula de carga positiva, uma partícula de carga negativa. Quanto maior forem essas cargas, maior é a força que atrai essas cargas, beleza? Maior é a força que atrai essas cargas. Galerinha, você também pode perceber que essa força é inversamente proporcional à distância.
Quanto mais distante estão essas partículas, menor é a atração. Quanto mais distante estão uma da outra, elas se atraem menos, beleza? E quanto mais próximas, maior a atração. Gente, fecha aqui comigo, tá? Todas as propriedades periódicas vão girar em torno da lei de Coulomb. Todas as propriedades periódicas vão girar em torno da lei de Coulomb. Você tem que analisar se esse núcleo atrai muito ou atrai pouco os elétrons, especificamente os elétrons da camada de valência. Tá bom, galerinha? Então, todas as propriedades vão partir dessa mesma análise. Então, eu vou te mostrar como é que você compara dois átomos e sabe qual deles apresenta um núcleo que atrai mais esses elétrons da camada de valência. Tá bom, galerinha? A atração núcleo-elétron, ela gira em torno de três fatores. Três e somente três fatores. Quais são esses fatores, prof? Vou falar um por um, tá? O primeiro fator, e mais importante, é o número de camadas. Número de camadas. Galerinha, o número de camadas eletrônicas. Isso vai ter muito a ver com a distância entre as partículas, tá bom? Quando o número de camadas é muito grande, quer dizer que esse elétron de valência vai estar bem longe desse núcleo. E essa distância que você vai estar criando ali vai interferir na força de atração. Beleza? Então vamos pensar comigo. Um átomo com muitas camadas eletrônicas, comparado com um átomo com poucas camadas eletrônicas. Onde você acha, galerinha, que existe uma maior atração núcleo-elétron? Aonde tem muitas camadas ou onde tem poucas camadas? Vou te dar 3 segundinhos aí, hein? 3, 2, 1. Galerinha, a atração é maior quando tem menos camadas. Porque quando tem menos camadas, o elétron está mais perto do núcleo. E aí a atração é maior. Tá bom, galerinha? Então você vai dizer o seguinte, ó, galera. Você vai dizer que se o objetivo é ter uma atração núcleo-elétron alta, o número de camadas tem que ser pequeno. Quanto menor o número de camadas, maior vai ser a atração núcleo-elétron. É tipo a parada inversamente proporcional. Beleza? Tudo bem que tá ao quadrado aqui, mas você entende a ideia que eu quero dizer, né? Então, quando aumenta o número de camadas, é diminuindo a força de atração. E vice-versa. Tá bom, galerinha? Então, esse é o primeiro princípio. Eu coloquei aqui setinha para ficar mais fácil de fazer o esquema do quadro. Mas se você quiser descrever isso, o aumento do número de camadas diminui a atração núcleo-elétron, é até melhor. Mas aqui a ideia é que aumentar um, só se diminui o outro. É essa a forma que eu tive aqui de simplificar para deixar esse quadro bonitinho, tá bom? Então, o número de camadas é o primeiro fator. Galerinha, obviamente esse átomo ele é complexo e existe outros fatores. Agora, para vestibulares, você só analisa o segundo fator se empatar o primeiro. Na química são vários fatores, na vida real, sabe? São vários fatores e um é claro que influencia no outro. Mas nos vestibulares, você só olha o segundo se empatar no primeiro. Tá bom, galerinha? Sabe quando tem um campeonato e aí o vencedor é quem tem mais pontos? Mas quando empata no número de pontos, aí você olha quem teve o maior número de vitórias, ou quem teve o maior número de gols próprios, saldo de gols, essas coisas que para desempatar, né? Já ouviu aquela história de que quando tem um concurso ou vestibular, aí se empatar e tudo, e para toda a redação, e para toda a prova de matemática, empatou e tudo, aí desempata pela idade, velho, eu acho isso aí realmente uma judiação quando era mais nova, né? Porque, pô, velho, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas você ficar de fora pela sua idade deve ser doloroso, né, velho? Você vai se perguntar, poxa, eu acho pior que isso vai ser se você perder pela ordem alfabética, né? Tipo, ah, não, fulano de tal é letra A, eu sou letra Z, né? Poxa, era melhor perder no par ou ímpar, né? Mas enfim, o ponto é que você só vai pro ponto 2 se o ponto 1 empatar. E muitos alunos, eles vão ouvir isso aqui, mas eles vão esquecer, gente. Então adota isso aí. Só vai pro ponto 2 se o ponto 1 empatar. E sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque em metade dos casos, o ponto 1 resolve a parada. Normalmente o ponto 1 não está empatado. Normalmente o número de camadas, quando você quer comparar, ele é diferente. Então, o negócio é que os alunos vão ficar muito focados no ponto 2, só que o ponto 2 você só olha se empatar o ponto 1. Então, não esquece disso aí, beleza? Vamos lá. Ah, e se empatou, eu vou para onde, prof? Aí você olha o número de prótons. Número de prótons. Aqui tem a ver com a carga do núcleo, tá? Aqui tem a ver com a carga do núcleo. Pensa o seguinte, eu tenho dois átomos.
Ambos apresentam o mesmo número de camadas. Só que tem um caso, galerinha, que tem um núcleo que tem um bocado de próton. E tem outro caso que tem um núcleo que tem poucos prótons. O elétron é atraído melhor onde, galerinha? O elétron é atraído mais por um núcleo que tem mais prótons ou por um menor número de prótons? Pensa aí. Pô, galerinha, com certeza, quanto mais prótons, maior vai ser a atração. Porque o número de prótons, gente, vai indicar um núcleo bem positivo. E algo muito positivo atrai com certeza muito mais fortemente algo negativo. Então, quanto maior for o número de prótons, maior vai ser a atração entre o núcleo e o elétron. Então, se meu desejo é aumentar essa atração, eu vou buscar, olha, empatando camadas, né? Aquele que tem maior número de prótons. Detalhe que o número de prótons também é chamado de número atômico, você sabe disso, né? E tem algumas questões que vão se referir a isso como carga nuclear. Carga nuclear, carga do núcleo, no núcleo tem próton e nêutron, nêutron não tem carga, então carga nuclear é o número de prótons. Tá bom? A gente pode colocar nesses termos também. Tem outra coisa que é a carga nuclear efetiva, mas isso normalmente não é importante para os vestibulares que eu trabalho aqui, Enem principalmente, e também em Baiana de Medicina. A grande maioria dos vestibulares não cobre isso aí, tá certo? Então, número de prótons, tá bom? Aí, por que eu falei que você só vai para o ponto 2 se empatar aqui? Porque, normalmente, os átomos com maior número de prótons também têm mais camadas. Se você olhar as duas coisas juntas, vai confundir sua cabeça. Porque você vai pegar um átomo com 7 camadas, vai dizer, oxe, mas esse que tem mais camadas também tem mais prótons. E aí, pela camada é muito grande, isso é ruim para atração. Mas ele tem muito próton, então vai atrair muito e agora, professor? Então lembra, gente, o critério mais importante é o número de camadas. Próton é critério para desempate. Como eu disse, na vida real, as coisas estão todas misturadas. Nos vestibulares, eu olho o número de camadas e se empatar, número de prótons. Galera, em pouquíssimos casos, eu digo pouquíssimos mesmo, é tipo assim, 1% das questões, vai ter um caso em que o número de camadas empata e o número de prótons também. Esse caso acontece, galerinha, basicamente quando compara um átomo com seu respectivo ânion. Aí normalmente é o mesmo número de camadas e o mesmo número de prótons. E vai ter uma única diferença. Tá bom, galerinha? Quando isso acontece, esse terceiro caso, gente, só se empatar nos dois tópicos, eu vou para o terceiro. Se empatar lá, eu vou para o terceiro ponto, que é o número de elétrons. Número de elétrons. Galerinha, você vai enxergar isso aqui à luz de algo chamado blindagem. À luz de algo chamado blindagem. É como se eu dissesse para você assim, ó, um átomo quando tem muitos elétrons, o elétron que vai estar lá na ponta, ele não sente a atração que o núcleo poderia exercer sobre ele, porque existe um bocado de elétron blindando essa atração. É como se eu quisesse falar com alguém que está lá na minha cozinha lá atrás, e eu desse o grito aqui, oi! Só que a parede meio que blinda um pouquinho a passagem desse som. Inclusive aqui eu moro no térreo, tá? E passo os vizinhos aqui falando, não sei se vocês conseguem escutar, por isso que eu boto esse microfone aqui, né? Mas eles passam, e a janela, tudo isso faz uma obstrução para isso, né? Agora pense que esse elétron que está aqui na ponta, o último elétron da camada de valência, ele está sendo atraído pelo núcleo. Ele é atraído pelo núcleo. Só que entre esse elétron e esse núcleo tem um bocado de outros elétrons. E pense que esses elétrons vão blindar essa atração. Como assim, professor, blindar a atração? Olha, é como se essa carga não pudesse ser sentida corretamente por esse elétron, porque os outros eles vão meio que barrar essa atração. Isso nós vamos chamar de blindagem, tá? Existem mais coisas sobre a blindagem, para os químicos isso é super importante, mas para o que eu quero te ensinar, isso aqui já é suficiente. Então, esse núcleo, ele não atrai tanto o elétron como ele poderia atrair, se tiver outros lados aqui atrapalhando. Então, quanto maior o número de elétrons, gente, maior essa blindagem. E essa blindagem vai atrapalhar essa atração. Então, você pode dizer que, para aumentar a atração, não é bom aumentar elétron, é bom você ter menos elétrons possíveis, para não ter tanta blindagem. Então, recapitulando, galerinha, o ponto final é que todas as propriedades periódicas nós analisaremos pela atração
E quanto menor o número de camadas, maior a atração que o núcleo exerce sobre esse elétron. Quanto mais próton estiver esse núcleo, maior a atração que ele exerce sobre o elétron. E se empatar nesses dois casos, eu vou para o número de elétrons como desempate. E aí o que eu faço? Quanto mais elétrons, maior a blindagem. E se tem uma maior blindagem, você também tem uma menor atração. Então, quanto menos elétrons, melhor para a sua atração núcleo-elétron. Agora eu vou te mostrar na prática como é que esse princípio aí vai te mostrar todas as propriedades periódicas. Porque talvez você tenha chegado aqui já nesses, talvez, 10 minutinhos de aula, e assim, galerinha, você nunca ouviu isso talvez, né? Que essas propriedades têm a ver com isso aqui. Talvez você esteja procurando já nessa aula aquelas setinhas, né? Ah, direito, se botar a eletronegatividade para direita e para cima, e o raio para esquerda e para baixo. Cadê aquelas setinhas, professor? Galerinha, olha só, eu não uso aquelas setinhas. Inclusive já usei, tá? Já usei, já postei resumo, já fiz publicação no Instagram sobre isso. Hoje eu não uso mais. Porque lembra que eu falei que meus alunos confundem muito isso? E aí eu percebi que o macete estava atrapalhando mais do que ajudando. Inclusive, eu vou te mostrar alguns casos em que o macete não só não ajuda, como ele vai dar errado. E esse caso, às vezes, que dá errado no macete, é muito mais cobrado em algumas provas do que o caso tradicional. Então, eu literalmente não uso mais aquilo. Qualquer coisa que você tiver. Eu vou até procurar aqui ver se meu editor, ou o editor, vê se acha aí no meu feed esse resuminho aí sobre as propriedades periódicas. Vou te mostrar que eu já fiz isso aqui já, de colocar as setinhas aqui, sobe para lá, mas hoje eu não faço mais. Eu tô te falando isso por quê? Para te falar que se eu não faço aquilo mais, não é porque eu quero radicalizar não, tá, gente? É porque eu acho que não funciona mais para meus alunos. E se você fosse aluno de uma turma minha ou qualquer outro lugar de alguma escola que eu dou aula, você vai ver que eu não uso aquelas setinhas. Tá certo? Então, eu vou te mostrar daqui a pouquinho o porquê disso, tá certo? Galerinha, raio atômico. Vamos que vamos. O raio atômico, né, gente? Vamos simplificar e dizer que é tipo o tamanho do átomo, né? Tem a ver com a distância do núcleo até a última camada, até o último elétron. Esse seria basicamente o nosso raio atômico, tá bom? E eu vou comparar átomos que estão no mesmo grupo. Átomos de elementos que estão no mesmo grupo da tabela periódica. Eu estou comparando aqui, gente, inicialmente o lítio com o sódio. São dois elementos, tá? Que estão na família 1A, tá bom? Pedir para o editor colocar a tabela periódica aí para vocês verem, tá certo? Estou aqui na família 1A, beleza? Só que o lítio está no segundo período e o sódio no terceiro período, tá bom? Prof, por que isso é importante? Galerinha, o número do período indica o número de camadas. Vou repetir. O número do período indica o número de camadas. Fechou aí? Fechou, prof? Então vamos nessa. Como o lítio está no segundo período, quer dizer que ele tem duas camadas eletrônicas. Lítio apresenta duas camadas eletrônicas. E como o sódio está localizado no terceiro período, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que seu átomo apresenta três camadas eletrônicas. Daí é o seguinte, galerinha, eu já posso, com essa informação, tentar fazer aqui um desempate, para ver desses dois átomos aqui, qual tem maior raio atômico. Qual tem maior raio atômico? Então vamos lá. Para isso, eu vou usar a atração núcleo-elétron. Você vai ver que isso aqui vai de alguma forma aparecer aqui durante a aula em vários momentos. Galera, qual é o primeiro critério que eu uso? O número de camadas. O número de camadas. Gente, aqui vai ser bem simples, tá? Eu não vou nem ter que voltar para cá. Eu vou ficar com o número de camadas mesmo, que já vai simplesmente. Um átomo tem duas camadas. Um átomo tem três camadas. Poxa, tá mais ou menos óbvio que aquele com três camadas, ele vai ter um raio maior. A terceira camada fica bem mais longe do núcleo do que naquele outro átomo que tem duas camadas só. Então, o que tem mais camadas vai ter maior raio. Porque, né? É mais ou menos intuitivo isso aí, não é verdade? Então vou colocar assim, tá bom? O sódio vai ter maior raio do que o lítio. O sódio aparece com maior raio do que o lítio. Então, desempatar o número de camadas, gente. Eu nem vou olhar aqui quantos prótons cada um tem. Não vou nem olhar isso porque não precisa, eu já disse. Olha só o número de camadas. Se for para o ponto 2, vai se separar todo aí. Ok? Vamos agora comparar elementos químicos localizados em um mesmo período. Tá bom? Coloca elementos do mesmo período, que vão estar em famílias diferentes, mas mesmo período. Eu vou te mostrar, galerinha, que eu consigo também comparar o raio deles
usando essa mesma lógica aqui. Tá, como são elementos de um mesmo período, o número de camadas é o mesmo. Eu peguei aqui lítio e flúor, que são elementos químicos que apresentam 2 camadas apenas, tá bom? Então não é isso que vai desempatar. O que vai desempatar, gente, vai ser o item 2. Opa! Se o número de camadas empatou, você analisa o número de prótons. No lítio, quantos prótons tem? Aí vai lá, vai ter informação que o número atômico é igual a 3. A carga nuclear, o número de prótons é 3. E do flúor é igual a 9. E aí, galerinha, eu quero ver qual vai ter maior e qual vai ter menor raio. Você vai ver que o raio vai ser entendido também à luz da atração núcleo-elétron. Número de camadas empatou porque estão no mesmo período. Agora vamos para o número de prótons. Galerinha, com 9 prótons, o núcleo atrai mais ou menos o elétron do que com 3 prótons. Onde existe uma maior atração do núcleo com o elétron? No núcleo que tem 3 prótons ou no núcleo que tem 9 prótons? O prof, no núcleo que tem 9. É isso aí, galerinha. Porque o núcleo que tem 9, você vai ter uma carga positiva maior e consegue mais facilmente atrair esses elétrons. E aí, galerinha, olha só como eu vou aplicar isso no raio. O que tem maior número de prótons atrai mais. Se atrai mais, o elétron fica mais próximo do núcleo. Aqui o elétron, tá? Ele vai puxando, ó. É o mesmo número de camadas, só que essas camadas vão chegar mais perto do núcleo, porque existe uma maior atração, porque tem mais prótons. Então, já que existe uma maior atração, porque existe mais prótons, o elétron fica mais próximo do núcleo, então o raio fica menor. O flúor que tem maior atração vai apresentar menor raio. Por que menor raio, prof? De novo, porque já que o elétron é mais atraído, fica mais perto. Ficou mais perto, distância núcleo, elétron de valência é menor. Então, por isso, o flúor tem menor raio. Repara aqui de novo, galerinha, for análise simples. Isso tudo que eu estou te falando não é intuitivo. O que você precisa apenas fazer é aplicar isso repetidas vezes para não esquecer que existe uma sequência. Eu gosto, galerinha, dos assuntos de química que tem método. Tem conteúdo que você tem que saber muita coisa e que ele pode perguntar coisas as mais variadas possíveis. Mas tem conteúdo, galera, que é método. Todas as propriedades periódicas têm a ver com entender a atração núcleo-elétron. Eu vou te mostrar isso aqui com todos os exemplos até o final da aula. Se prepara, tá bom? Agora eu vou para o raio iônico. O raio iônico, galerinha, é o melhor exemplo para eu te mostrar por que as setinhas não funcionam. Porque as setinhas são muito limitadas. E porque eu decidi não trabalhar mais ensinando setinha para meus alunos. Olha só, galerinha. Eu vou comparar aqui, ó, um átomo que está neutro com o seu respectivo cátion. Eu digo o seu respectivo cátion, galerinha, porque eu estou falando de um átomo e comparando esse mesmo átomo perdendo elétron. Não é qualquer átomo e qualquer cátion. É um átomo específico e um cátion desse mesmo elemento. Depois vou comparar um átomo qualquer, né, específico, com um ânion desse mesmo elemento químico. Lembre sempre disso, que são de um mesmo elemento, essa comparação que você faz. Tá bom? Galerinha, aí você pode ir por 2 caminhos aqui, ó. Eu vou te mostrar logo qual é a relação do raio do átomo para o raio do cátion, raio do átomo para o raio do ânion, e você pode aqui, eu vou te desafiar a tentar entender isso aqui com mais calma depois, colocando os nossos 3 pontos aqui de consideração. Mas eu vou mostrar primeiramente que você pode também só realmente memorizar essa parte daqui, ó. Olha só, o raio do átomo é sempre maior que o raio do cátion desse mesmo elemento. Qual a explicação disso? Quando o átomo forma um cátion, normalmente, tá bom? Tem diminuição no número de camadas. Porque eu vou dar um exemplo, tá? O elemento da família 1A normalmente perde um elétron, que é justamente o número que ele tem na última camada, então a última camada dele some. Então o cátion costuma ter menos camadas e por isso, menor número de camadas, né? O elétron fica mais próximo. Tá bom? Então por isso que o raio do cátion, como o elétron fica mais próximo do núcleo, né? Ele vai ter um raio menor do que do átomo neutro. Tá bom? No caso do ânion, no ânion é o contrário, tá? O ânion tem raio maior do que o átomo neutro. O ânion tem raio maior do que o átomo neutro. Tem explicação para isso também, prof? Sempre tem. Então, galerinha, aqui tem a ver principalmente com o número de elétrons. Ânion ganha o elétron vai ter maior blindagem, menor atração. Menor atração, o elétron fica mais longe.
tá? Ânion mais elétrons vai ter uma maior blindagem, então o núcleo atrai menos esse elétron, e já que atrai menos, eles vão se espalhar mais e se afastar do núcleo, e por isso maior raio. Tá bom, galerinha? Espero que até aqui você não esteja com nenhuma dificuldade, tá bom? Mas aqui é o raio iônico. E agora eu vou para um exemplo, galera, que é um exemplo muito importante para você ver. Porque esse método que eu estou te mostrando aqui é único para entender propriedades periódicas. E por que que é tão pouco eficaz gravar as setinhas? Galera, eu vou pedir para o editor colocar aí na tela, tá? A tabela periódica de novo, para você ver onde está localizado o Na e o flúor. O Na e o flúor. Eu quero comparar aqui o raio desses íons, do Na com o flúor. Lembrando que assim, aqui não dá para dizer tipo, o cátio é menor que o ânion, porque tem que sempre olhar que aqui não é o mesmo elemento. Só posso falar isso quando é do mesmo elemento químico, tá bom? Aí eu uso essa relação aqui. Mas galerinha, quando normalmente os professores ensinam as setinhas para os alunos, eles ensinam assim, ó, o raio cresce para, no caso, a sua esquerda, tá? Cresce para a sua esquerda, para a esquerda da tabela e para baixo. Normalmente você vê os professores botando assim, cresce para a esquerda e para baixo. Olhando essa tabela aqui, gente, com base nesse pressuposto, quem teria maior raio, sódio ou flúor? Seria o sódio ou o flúor? Olha aí com calma, tá? Aí você vai dizer, prof, o sódio está mais para baixo que o flúor, beleza? E está mais para a esquerda que o flúor, beleza? Então seria o sódio, prof? Não. Deu errado. Galera, essa tabelinha aqui, de mostrar aqui para vocês como funciona pela setinha, ela dá errado para íons. Essa técnica dá errado para íons. Não funciona para íons. Talvez em alguns casos possa até funcionar, tá? Mas a grande maioria não vai funcionar. Então, um problema de você olhar pelas setinhas, galera, é o seguinte. Primeiro, não vai funcionar para íons. Aí você vai dizer, professor, mas então eu vou gravar aqui, vai assim, e se for para íon não funciona. Só que tem um detalhe, galerinha. Alguns vestibulares, eles preferem cobrar os íons. Eu vou gravar um macete que vai servir para metade dos casos e para outra metade não serve. Rapaz, até que você poderia fazer. Só que normalmente o aluno, quando ele aprende a setinha, a chance é que ele não lembra mais de como funciona a parada. Alguns alunos conseguem integrar as duas coisas e aprender como funciona a parada e tentar usar a setinha também? Alguns conseguem, mas muitos não conseguem. Talvez a maioria não consiga. Então eu prefiro esquecer meu aluno que existe essa setinha, porque isso não vai ajudar muito. Segundo, lembra que eu falei que esse assunto era um tijolinho? Porque esse conteúdo que eu trabalho aqui com vocês, esses princípios, eles também são aplicáveis em outras coisas da química até o final aí do nosso curso? Pois é, quando você entende bem o princípio, você vai para uma aula de termoquímica, galera, uma aula de ligação química, que eu quero te mostrar a força de uma ligação e eu uso os mesmos princípios. Galerinha, olha, tem muita coisa na química que está baseado nesse mesmo princípio de analisar a atração de núcleo com elétron. Então eu acho que a gente deixa de perder uma grande oportunidade se você for pelo caminho de gravar uma setinha. E o terceiro ponto, galerinha, é que setinha não funciona para a questão aberta. Se você fazer um vestibular com uma baiana de medicina ou qualquer outro, tá, que tenha uma segunda fase com provas discursivas, velho, quando você olha para a questão e você sabe quem tem maior e quem tem menor raio, mas você não sabe dizer por quê, aquilo é desesperador. Então, por conta desses três motivos, eu te digo, é muito melhor entender como funciona a parada do que tentar macete. Quando tem macete, galerinha, eu gosto de dar um macete, mas nesse caso eu acho que é um macete que faz um desfavor para os meus alunos. Então, eu prefiro não trabalhar, mas respeito que eu uso, tá? Se para você estiver de boa, tudo bem. Mas aqui é a forma que eu costumo trabalhar. E eu vou te mostrar por que setinha não funcionou aqui, tá bom? Olha só. O Na, muita calma nessa hora, tá? Tá no terceiro período. Então ele tem 3 camadas eletrônicas. Só que Na+, quer dizer que ele perdeu um elétron, né? E o Na só tem um elétron na última camada. Você pode ver isso tanto pela distribuição eletrônica, quanto pelo fato de ele estar na família 1A. Então, se ele só tem um elétron na última camada, e ele perde esse um elétron, essa camada some. Portanto, o Na, ele apresenta
Simplesmente duas camadas eletrônicas. Duas camadas eletrônicas. Ok? O flúor. O flúor é do segundo período, então tem 7 camadas mesmo, né? Desculpa, está no segundo período, então tem 2 camadas mesmo. E da família 7A, então tem 7 elétrons na última camada. Daí ele ganha mais 1, fica com 8, mas ainda são 2 camadas. Então repara que sódio e flúor empataram quanto ao número de camadas eletrônicas. Sódio e flúor empataram no número de camadas eletrônicas. Prof, como é que eu faço o desempate? Como é que eu desempato nessa competição dos íons? Galerinha, para fazer o desempate, já que empatou em camadas, né? Eu vou para o número de prótons. E eu vou ter informação que no sódio, o número de prótons é igual a 11. Enquanto no flúor, o número de prótons é igual a 9. Ô galera, quem atrai mais o elétron? Um átomo com 11 prótons ou um átomo com 9 prótons? O elétron é mais atraído por um núcleo que tem 11 prótons? Ou por um núcleo que tem 9 prótons? Galerinha, o de 11 vai atrair mais esse elétron. Vai ter uma maior atração porque a carga é maior. A lei de Coulomb é óbvio. Maior a carga positiva, atrai mais o negativo. Então, galerinha, o Na+, vai apresentar uma atração maior, e já que atrai mais, o elétron se aproxima do núcleo. Esse elétron, galerinha, está sendo puxado demais pelo núcleo. E como ele é muito atraído pelo núcleo, galerinha, inevitavelmente, você vai perceber que esse íon tem um raio menor. O íon tem um raio menor. Porque esse elétron é mais próximo do núcleo, né? Tá mais juntinho aqui, o raio fica menor. Então, galerinha, repara que eu estou mostrando aqui raio atômico e raio iônico, mas eu expliquei utilizando os mesmos princípios. Então, em vez de você gravar uma coisa para cada tipo de propriedade, você está se baseando num único princípio. Tá bom? Vamos que vamos, galera. Eu vou agora para a energia de ionização. Eu vou te dar um dado aqui que é mais ou menos aleatório. E o que você vai ver que eu falando aqui, gente, você nunca vai ouvir mais ninguém falar. Esse é um recado especial para quem vai fazer baiana de medicina, tá? Isso você nunca vai ouvir ninguém falando. Propriedades periódicas têm um certo peso na baiana. Ela cai com certa frequência, isso. Não é que não está no top 5, mas cai pra caramba. Tá? É propriedades periódicas. Agora um dado talvez um pouco aleatório, mas que é o dado que não deixa de ser o dado, né, gente? É que de todas as questões de propriedades periódicas, de cada proposição de propriedades periódicas, metade, mais ou menos, um pouco mais da metade, envolve energia de ionização. A outra metade, eles que lutam, aí vai ter uma desse, uma daquele, um de cá, mas o de cá é o mais cobrado de longe, velho. E assim, eu juro que eu não sei o porquê que eles botam tanto peso em energia de ionização. Mas eu gosto de pensar que o corretor e o cara que elabora a avaliação é o ser humano. E que às vezes os seres humanos eles agem de uma mesma forma por motivos que não são reconhecidos, mas que existem. Então eu não sei se isso é um padrão a ser seguido ou se é só uma coincidência. Mas energia de ionização é o que mais cai na prova da baiana. Então se fosse você aqui, tenha uma atenção especial nesse ponto. Galera, primeiramente eu vou te mostrar uma definição para o que é energia de ionização. Essa definição ela é meio confusa, mas ela é uma definição, então é bom você saber ela. Depois eu vou te mostrar um pouquinho, galerinha, sobre o que isso quer dizer, o que é que implica a energia de ionização. E por último, eu vou comparar alguns elementos para você também aplicar essa mesma relação dentro dessa terceira propriedade periódica. Tá bom, galerinha? Tá com vida aí, gente? Ó, dá uma esticada nos braços aí, ó, faz uma coisa assim, ó. Faz uma coisa assim, ó, gente. É assim que você alonga, viu? É assim que você alonga, tá? Como é que você alonga? Eu alongo assim, ó. É assim que você vai dar uma alongada para dar uma acordada aí e ficar comigo até o final, tá? E ficar comigo aqui até o final, porque não adianta nada você chegar até aqui e nesse momento, galera, você, poxa, cansei. Velho, fica até o final, gente. Eu tô falando de uma questão que vai cair que você pode acertar só por causa dessa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é energia de ionização? O termo ionização te lembra logo de íon, né? Mas você vai ver que é um íon em referência a um cátion. Peraí que eu vou chegar lá, tá bom? Energia de ionização, energia absorvida, tá? Destaque para o absorvida, no processo em que é retirado um elétron de um átomo isolado. Quando você retira um elétron de um átomo, esse processo acontece com esse átomo absorvendo energia. O átomo absorve energia
para perder esse elétron. Tá certo? Tem que ganhar energia para o elétron ir embora. É basicamente botar energia para arrancar esse elétron. Toma aqui, ó, joga energia até a hora que o elétron vai... Aí, aí ele sai. Então, eu gosto de fazer vezes, vocês já repararam, né? Então, quando você vai colocando essa energia nesse elétron aí, esse elétron vai ser arrancado, tá bom? Desse átomo aí. Tá certo, galerinha? Quanto maior energia tiver que colocar para esse elétron fazer e sair desse núcleo, e ser arrancado do núcleo, mais difícil é o processo. Porque imagina que tem uma coisa, galerinha. Vem cá, o que você prefere fazer? Você prefere ir daqui para tomar um sorvete ali na sorveteria da Ribeira? De carro ou andando? Aí assim, eu tenho amigos que vão andando, velho. Sabe aquela pessoa que você... Sabe aquele amigo que você tem que tipo assim, galera... Poxa, hoje eu fiz 30 quilômetros de bike. Aí você olha assim... Poxa, também, né? Esses dias eu tô até caminhando e tal. Tipo assim, você fez uma caminhada... Tem 3 semanas, você fez 2 quilômetros e você literalmente estava caminhando. Você nem fez um trotezinho, nem se esforçou para isso, né? Aí você sentiu logo o joelho, né? Rapaz, é complicado você ser um jovem, daí tá assistindo já começa a sentir já o cansaço da vida, né, gente? Mas é isso mesmo, a gente tá envelhecendo rápido. Mas o ponto, galerinha, é que você sempre prefere de carro, né? Normalmente, pessoas normais, né, elas fazem isso. A gente sempre busca a menor energia. Quanto maior a energia, mais difícil é. Quanto maior a energia, mais difícil é o processo. Então, galerinha, eu posso pensar que quanto maior a energia de ionização, quanto maior a energia que vai ser absorvida, que vai precisar ser absorvida, o processo fica mais difícil. Então eu posso pensar, gente, que isso aqui indica a dificuldade, não é dificuldade, tá? É energia absorvida e tal, mas indica a dificuldade para perder elétrons. Aí a Baiana diz assim, ó, gente, a Baiana, viu? O íon tal e o íon tal, melhor, usar o átomo tal e o átomo tal, qual apresenta maior dificuldade para formar cátions monovalentes? Monovalente é que perde um elétron só, tá? Ele coloca uma outra linguagem, mas ele quer falar sobre energia de ionização. E lembre que quanto maior a energia de ionização, mais difícil é perder o elétron. Porque um dos grandes problemas dos alunos, eu vou dizer que talvez seja o principal problema dessa aula inteira aqui, é quando chega aqui. Porque ele até consegue lembrar o que é energia de ionização, mas ele tem dificuldade demais de perceber que quanto maior a energia, mais difícil é perder o elétron. Os que têm maior energia, gente, é aqueles que vão ter, quase que não vão virar nunca um cátion. Beleza, gente? Então lembre-se disso aí. Bora ver aqui na prática? Lítio com sódio. Já comparamos, né? O lítio eu falei que tinha menos camadas, e como tem menos camadas, a atração é maior. Galera, se esse núcleo atrai mais o elétron no lítio, né, o núcleo está próximo do elétron, ele vai puxar muito elétron. Venha miserável, venha miserável. Galera, vai gastar mais energia. Para tirar o elétron do lítio é muito mais difícil. Para tirar o elétron do lítio é muito mais difícil, tá bom? E já que é muito mais difícil tirar elétron do lítio, quer dizer que vai gastar maior energia. Olha só, gente, eu digo que a energia de ionização do lítio é maior, porque é muito mais difícil ser atraído demais o elétron ali. Aqui, como está mais próximo o elétron do núcleo, porque tem menos camadas, ele atrai mais. E já que atrai mais, é mais difícil tirar esse elétron. E já que é mais difícil tirar esse elétron, ele tem maior energia de ionização. O problema é que às vezes o aluno ele olha para cá e diz assim, ó, o de cá tem maior energia de ionização. Então ele é mais fácil de formar cátion. Não, galerinha, lembre que aqui tem a ver com formar cátion, tudo bem, mas tem a ver com a dificuldade para formar o cátion, a dificuldade para perder o elétron. E outra observação, tá? É que quanto mais elétrons eu tiro, mais difícil é tirar o próximo. Tirar o segundo elétron é mais difícil que tirar o primeiro. Tirar o terceiro é mais difícil que tirar o segundo, e assim sucessivamente. Tá bom? Lítio e flúor, mesma coisa, né? Mesmo número de camadas, estão no mesmo período, né? Só que o flúor tem mais prótons. Então o flúor, tá coçando o nariz, o flúor vai apresentar um núcleo que puxa mais os elétrons, que vai atrair mais os elétrons. E já que atrai mais os elétrons, gente, é mais difícil tirar no flúor. Tirar elétron do flúor é muito mais difícil, então ele tem uma maior energia de ionização. Tá bom? Olha só as implicações disso. O flúor, já que tem maior energia de ionização, ele dificilmente vai formar um cátion. Isso é verdade, galerinha. Se você observar, o flúor representa um dos ametais.
e o lítio representando os metais. Por que os metais não perdem elétron? Por que a metal você não vê formando cátion? Porque eles vão ter alta energia de ionização, ou seja, alta dificuldade para perder o elétron. Tá bom, galerinha? Então a consequência, sabe quando você vê na teoria do octeto assim? Ah, o flúor tem 7 elétrons. É mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Mas você fala, ganhar 1, né? Mas a base para isso é a energia de ionização. O flúor, como tem maior número de prótons, tá bom? Ele tende a atrair mais elétron, e já que atrai mais, é mais difícil de tirar o elétron dele. Por isso que ele não forma cátion. Tá bom? Pronto. Galerinha, a afinidade de uma coceira aqui, sabe quando é aquela coceira em algum lugar do corpo, e você fica assim, vixe, parece que você vai morrer se não coçar? Galera, afinidade eletrônica, como o nome sugere, afinidade por elétron, né? Se o de cá tem a ver com absorver e perder o elétron, aqui tem a ver com liberar e ganhar o elétron. Lá você tira o elétron, que você ganha o elétron. Lá você tira, que você ganha. Então aqui a energia liberada é quando o átomo isolado recebe um elétron. Galerinha, o que é que vai implicar na afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica vai analisar a facilidade. Olha só que vai mudar um pouquinho em relação lá em cima, tá? Aqui indica a facilidade para, olha só, indica a facilidade para ganhar elétrons. Ganhar elétrons, turminha. Isso é muito importante, galerinha. Isso que eu estou te falando aqui agora, pouca gente sabe. Pouca gente já entendeu que o de cá, quanto maior, é mais fácil ganhar esse elétron. E que o de cá, quanto maior, mais difícil é perder o elétron. Porque aqui muda várias coisas. Uma coisa é que aqui tem a ver com perder elétron e aqui tem a ver com ganhar elétron. Só que não é isso só não. Aqui tem a ver com dificuldade, aqui com facilidade. Tá bom? Então, galerinha, um detalhe importante é que aqueles átomos que têm maior dificuldade para perder o elétron são os que têm maior facilidade para ganhar. Por quê? Porque ele tem dificuldade de perder o elétron porque ele atrai muito os elétrons que ele tem. E se ele tem muita atração pelo elétron, para ele ganhar um elétron é fácil, porque ele atrai demais os elétrons. Então, para ele é muito melhor isso. Então, olha só, os ametais, na comparação, gente, eu também poderia pegar o mesmo exemplo, tá? Lítio com sódio, lítio com flúor, qualquer exemplo. Seguiria os mesmos princípios, camada, se empatar próton, se empatar elétron. E no fim das contas, beleza? Eu perceberia quem tem maior afinidade eletrônica também. Só que a conclusão seria, o flúor, como atrai mais o elétron, comparando com o lítio, tá? Voltando aqui a comparação. O flúor, como atrai mais elétron que o lítio, é mais fácil para ele receber um elétron, e se é mais fácil para ele receber elétron, ele tem maior afinidade eletrônica. Então os metais dominam aqui. Eles não só têm maior energia, como têm maior afinidade. Mas maior energia de ionização indica maior dificuldade para formar cátion. Maior afinidade eletrônica indica maior facilidade para ganhar elétron e formar ânion. Tá bom, galerinha? Então, esse é o ponto aqui da nossa comparação. Tá bom, gente? E por fim, nossa última propriedade, que é a eletronegatividade, tem a ver com a capacidade de atrair elétrons. Quanto mais eletronegativo é um átomo, maior é a facilidade dele ganhar de atrair os elétrons, melhor dizendo, tá? Normalmente a gente aplica a afinidade eletrônica para ganhar o elétron, para formar um ânion mesmo, uma ligação iônica, ter transferência de elétrons. E aqui tem mais a ver com, normalmente, ligação covalente, e a gente vê se a ligação é polar ou apolar, qual é o polo negativo, qual é o polo positivo, aquela coisa de o FUN são os mais eletronegativos. Então, quando eu falo de eletronegatividade, tem a ver com a capacidade de atrair elétron. Normalmente a gente aplica isso no contexto de ver polaridade de ligação covalente. Tá bom? Galerinha, um ponto importante aqui sobre a eletronegatividade é que também segue na mesma ordem. Qual é o átomo mais eletronegativo? Aquele que atrai mais elétron, ou seja, tem menos camadas, mais prótons e menos elétrons. O ponto é sempre desempatar com o mesmo critério. A mesma análise que eu fiz para o raio atômico, para o raio iônico, para energia de ionização, dá para fazer nos dois daqui também, que é exatamente a mesma coisa. Tá bom? O por fim, gente, é que a eletronegatividade ela vai indica a reatividade indica a reatividade dos ametais.
Para um metal, quanto mais eletronegativo ele for, mais reativo ele é. Então, uma vez o Enem, em 2017, tá? Pedi para o editor colocar aí na cara da gente aí essa questão. Ele falou sobre o fato de que os gases nobres quase não reagem. Mas na década de 60, um certo cientista conseguiu botar o xenônio para reagir com flúor. Tá bom? Colocou xenônio para reagir com o flúor. E aí, ele dizendo nesse contexto, galerinha, dessa reação do xenônio com o flúor, ele dizia por que o flúor reage até com o gás nobre? Porque até gases nobres reagem com o flúor. O que tem de tão especial no flúor? E o ponto da questão é você dizer que era porque o flúor tinha maior eletronegatividade. E o que tem a ver, prof, eletronegatividade com isso? Tem a ver que a eletronegatividade é proporcional à reatividade dos ametais. Quanto mais eletronegativo, mais reativo será o seu ametal. Tá bom, galerinha? Aí alguém pode perguntar, prof, e a eletropositividade? Gente, eu não vou botar eletropositividade por um motivo bem simples. É basicamente óbvio. Como assim? Se eu disser para você que eu sou o mais alto da minha família, por exemplo, está implícito que eu sou o menos baixo. O mais alto é o menos baixo, não é verdade? Então, a eletronegatividade é a capacidade de atrair o elétron. E a eletropositividade é a capacidade de não atrair. É tipo de perder o elétron, sabe? Então, quanto maior for a eletronegatividade, com certeza vai ser menos eletropositivo. Esse é o termo que aparece pouco nas provas, eu não gosto muito do termo. Vários professores não usam por conta dessa redundância também, mas o ponto é que quanto mais eletronegativo, menos eletropositivo. E a ideia é que quanto mais eletropositivo for um metal, mais reativo ele é. Quanto mais eletronegativo é um ametal, mais reativo é um metal. Isso é chamado de caráter não metálico. E quanto mais eletropositivo for um metal, mais reativo ele será. Tá bom, galerinha? Então, gente, essas são as nossas propriedades periódicas. Tentei, ao longo desses nossos 40 minutos aí, desmistificar esse assunto, tá bom? Deixar da forma mais clara possível para vocês. E espero, tá, que caia uma questão sobre isso no Enem ou no seu vestibular que você vai fazer e que essa aula de hoje te ajude a acertar essa questão. Tá bom? Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu reforço, tá? Deixa seu like, comente dizendo que gostou, que chegou até aqui nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Tá bom, galerinha? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.